boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar a entender como o Perplexity AI vai te ajudar no seu seletivo, especialmente aqui eu vou falar sobre a USP, mas não é requisito, essa IA vai te ajudar em qualquer seletivo aí, especialmente na preparação para a prova escrita ou oral aí, a depender do seu seletivo. Antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito de São Paulo. Sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é uma empresa que vai te ajudar aí a chegar no seu título tão sonhado de mestrado ou doutorado. Mas indo direto ao ponto, eu quero primeiro explicar o funcionamento aí da IA, porque eu sei que a gente precisa entender como que ela funciona para a gente poder entender onde a gente vai usá-la, né? O Perplexity, especificamente, ele entende muito bem a sua pergunta, né? Ele pensa muito bem, né? Ele entende argumentos. E além de conseguir estruturar argumentos e pegar, né, as vírgulas que estão faltando aí nesse seu argumento, ele tem um trunfo que ele tem a busca ativa. Então ele tem toda uma conexão com bases de dados, bases de artigos e vai te ajudar muito tanto a, primeiro ponto, a achar bibliografia que você não acha, né, normalmente num Google da vida. Então você consegue pedir lá a partir da sua lista de prioridades aí que você fez naquele vídeo do ChatGPT que eu já tenho aqui, né, no canal da Dama. Você vai fazer a sua lista de prioridades e pedir para ele encontrar ou a lista, né, de uma forma gratuita, que é um pouco difícil, mas tentar encontrar sites de sebo, sites de vendas de segunda mão, né, que você consegue pegar essas obras de um valor mais barato, né? Então, esse já é um primeiro trunfo aí dele. Mas ele tem um ótimo poder de síntese e de, né, articulação de argumentos, então confia que ele vai ser muito bom para a terceira fase aí de preparo aí da sua prova, que é a fase de simulados e feedback aí de resposta, né? Eu vou aqui transmitir a tela para a gente poder ver a carinha desse nosso Perplexity AI, como ele vai te ajudar aí nesse, especificamente da USP, mas a gente sabe que vai funcionar para outros seletivos. Então, começando do começo, só para a gente poder ver a carinha dele, né? Deixa eu criar um novo só para a gente poder ver, né, a carinha dele. Aqui eu tô numa conta paga, porque eu tenho um combo com a Vivo, não sei, dá uma procurada aí para ver se você tem direito ao Perplexity Pro, porque meu marido descobriu isso e eu achei super legal. Aqui você consegue fazer seu prompt, né, pedir, mas você pode também escolher o modelo que você vai usar. O Claude, ele é muito bom para quem quer essa ideia de argumento, né, de lógica de texto. Então eu recomendo muito sempre usar o Claude, tá? Mas enfim, a ideia é que ele tem outros que você pode ir testando para ver o que faz sentido, ou você deixa no melhor e ele vai ver a partir do seu prompt o que faz sentido ele usar aí de IA. Aqui eu tenho já no meu histórico que eu fiz aqui antes para preparar para vocês, o prompt a partir da prova da USP que eu estava querendo testar, né, e gravar para o pessoal aqui da mentoria, para explicar na prática como funciona, né, usar o Perplexity. Então, eu mandei esse prompt a partir das provas anteriores do seletivo do mestrado acadêmico, né, no departamento que eu estou prestando, né, que eu escolhi para prestar, que é um departamento que tem uma bibliografia bem grande. Eu peço para ele olhar para essas provas anteriores e seus espelhos e criar perguntas para simular novas provas para a gente estudar aí para essa bibliografia. Então aqui eu coloquei a bibliografia, coloquei as provas anteriores de 24, 23, 26, enfim, vários anos. E a ideia é que ele acabou reparando, né, no padrão, né, que a banca costuma cobrar a gente nessa prova. Então, os espelhos mostram a cobrança de base constitucional, legislação ordinária, jurisprudência relevante, tensões entre proteção, flexibilização e leitura crítica do tema no texto contemporâneo. Então, acho legal a gente explicar um pouquinho a carinha dessas perguntas e por que que ele chegou nessas perguntas, né? Primeiro de tudo, ele elencou 10, que eu achei um bom número aí para a gente escolher umas 3, 4 para poder fazer um simulado, né? Um simulado por dia seria interessante. Mas é interessante reparar que ele trouxe ou temas ou realmente perguntas muito parecidas com provas anteriores às que eu enviei para ele olhar, e ele, lembrando que ele não acessou outros documentos, ele acessou apenas os espelhos, né, e as provas que eu enviei de 23, 24 e 26. Não sei porque eu pulei o 25, mas eu pulei o 25. Então, assim, ele aqui trouxe questões como igualdade remuneratória, sobre natureza jurídica dos repousos semanais remunerados,
sobre relação entre descanso, saúde, ocupacional e produtividade. Enfim, ele trouxe vários temas que circundam os temas que já foram cobrados antes. E as perguntas da USP são sempre muito amplas, porque eles têm umas 7, 8 páginas para você responder. Então, realmente, é uma pergunta que exige discorrer muito sobre o assunto de uma forma ampla, de uma forma variada, né, em relação a fontes, em relação a referências. E, inclusive, se eu não me engano aqui, ó, transformações do salário no direito do trabalho contemporâneo foi o tema da pergunta da prova de 2020, que ele não olhou. Então ele acertou aqui a pergunta 6 é a prova de 2020. Então é interessante ver que ele sim está acertando muito em relação à atuada, né, de temas. Ele identificou muito bem esse padrão e consegue mostrar muito bem, né, approaches, né, em relação à bibliografia que a gente tem. Inclusive, você pode colocar a bibliografia aqui, você pode colocar os seus resumos que você fez a partir, né, das suas anotações lá no Notebook LM, que é o outro vídeo que eu já gravei aqui, já está aqui no nosso canal, para você poder alimentar ele com toda essa lógica de resumo, né, de leitura prioritária que você fez. Então, vai ficar ainda mais rico aí a resposta que ele vai dar para você em relação ao simulado que você pode ter. É interessante você ver que ele tem um tema mais provável para você treinar, então você pode priorizar, né, a partir do que ele articula. E eu recomendo muito que você escreva tanto à mão para você poder praticar, né, porque a gente precisa escrever na mão, é uma prova presencial, mas quando você puder digitar a sua resposta e enviar para o Perplexity AI, ele com certeza vai te dar um feedback muito bom, porque o foco dele é essa capacidade de síntese e percepção aí de argumentos, principalmente o formato cloud, né, que eu falei para vocês usarem. Ele vai te ajudar entendendo o que que falta para você melhorar a sua argumentação, o que falta para você melhorar a sua apresentação das suas informações que você precisa apresentar, o que que falta frente ao edital que você já alimentou ele. Então, eu recomendo muito usar essa IA para essa última fase aí de preparação para o seletivo. Não para o começo, que eu falei que era o ChatGPT, ou para os fichamentos e resumos, que é o Notebook LM. Cada IA, ela é importante para um foco aí, para uma parte do seu seletivo, especialmente em relação à prova específica, né, de conhecimentos, seja ela oral, seja ela escrita. E claro, a versão oral, ela vai exigir um pouco mais de fôlego seu em relação a simulados, né? É interessante você se expor mais a ideias, né, de perguntas e de perguntas que possam ser feitas na hora. Então, idealmente você gravaria um áudio, né, com você respondendo a pergunta, transcreveria, por exemplo, alguma IA, né? Eu tenho uma que eu gosto que chama Clipchamp, eu acho. E ela vai te ajudar a transcrever aí esse seu áudio e você envia daí para o Perplexity AI para daí ele ver se a sua resposta oral fez sentido e você pode pedir para ele fazer perguntas em relação a essa sua resposta, porque a banca vai fazer perguntas, né, em relação à sua resposta. Então, esse é um simulado interessante de fazer com o apoio do Perplexity ainda. Mas eu acho importante você ter essa parcimônia também, né, de usar a IA. Vamos aos poucos, a gente não pode confiar 100% nela, então faça um resumo a partir das suas anotações no Notebook LM, passe pela Perplexity as suas respostas, mas também tente você, né, conversar com outras pessoas ou até receber o nosso apoio aqui para você poder ter esse feedback aí, né, um pouco mais humano, né, um approach um pouco mais quente aí do que a gente tem nessa IA, que às vezes acaba sendo muito racional demais. Essa é a minha ressalva em relação a ela. Bom, é isso sobre o funcionamento, né, e a função dela aí no seu seletivo. A única questão sobre a questão de, deveria pagar ou não essa IA para usá-la. Bom, essa IA, ela é bem tranquila de usar o gratuito, porque ela aguenta, né, ela dá conta de até 3 arquivos por dia para você poder usar na forma gratuita. Então, se é por dia, você pode passar, por exemplo, 2, 3 resumos por dia, você pode passar, provas a cada ano, você pode ir colocando ela aí. Então, assim, ela é um pouco mais limitada, porque se você tiver grandes blocos numa semana, por exemplo, ou em alguns poucos dias,
você não consegue aproveitar tanto o formato gratuito, então eu recomendo você pagar por 1 ou 2 meses, realmente vai fazer muita diferença aí no seu preparo. Mas, se você usar a forma gratuita, ela não é que nem o ChatGPT que te dá uma versão pior dela, sabe? Ela não, ela te dá a versão boa, ela só tem essa limitação aí de 3 arquivos ao dia. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para fechar o nosso ciclo de preparo para a prova de conhecimentos específicos, seja por escrito ou oral. Tenho certeza que você vai se beneficiar muito aí dessas 3 IAs que eu mapeei para você. E eu convido você a conferir os nossos vídeos, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto os nossos links aqui para os nossos programas de mentoria que vão te ajudar aí a construir a sua candidatura, a se preparar para a prova, construir o projeto sem virar noites, né? Que é isso que é mais importante, para a gente poder chegar aí nesse título sem correria, sem tanta ansiedade e também com o nosso apoio e nossa estratégia. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!